Olá, está começando aqui nesse vídeo mais um conteúdo da trilha Mestres da Indústria. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está o Fabiano Azaf, que é especialista em gestão de processos e também gestão de pessoas. Ele é consultor e aqui com a gente hoje ele vai trazer 5 casos de sucesso na indústria sobre liderança estratégica. Fabiano, seja muito bem-vindo. Vamos começar a sua aula? Olá, estou aqui mais uma vez. Agradeço pela oportunidade de estar contribuindo para todos os líderes, todos os gestores, trazendo aqui informações privilegiadas, as quais nós temos aí dentro das indústrias, com as experiências, quais nós vivenciamos ao longo dessas décadas, essa jornada maravilhosa, ajudando muitas empresas a alcançar resultados extraordinários. Pessoal, o Fabiano, ele é um parceiro nosso, já contribuiu para o nosso blog industrial e de outras maneiras também, em outros canais aqui da Nomos. E aqui nessa aula do Mestres, ele vai trazer para a gente uma visão que ele teve junto aos clientes dele, através de resultados que eles puderam colher com mudanças, né, dentro de projetos que tiveram ali através de lideranças estratégicas. Então, ele vai compartilhar com a gente aí um pouquinho desses resultados, resultados esses através de cases diferentes. Então, vamos aí ansiosamente, né, trabalhar aí, papel e caneta na mão, para a gente poder ter aí uma visão melhor sobre o que ele tem para poder compartilhar. Vamos lá, pode começar, por favor, o Biano. Conforme a Rafaela apresentou, são 5 situações as quais aconteceram dentro das indústrias, as quais eu pude vivenciar e ter a experiência de participar da solução. Eu gosto de falar participar da solução, porque na consultoria empresarial, a qual eu já realizo há 3 décadas, eu aprendo muito também com toda a equipe. Afinal, os especialistas são aqueles que estão ali inseridos no processo e jamais podem deixar de participar de toda e qualquer solução. Bem, o primeiro caso que eu gostaria de compartilhar com vocês foi o líder autoritário. Uma indústria que eu tive o prazer de identificar, né, essa oportunidade de melhoria. Eu costumo dizer que é mais agradável falar dessa forma do que falar defeito, erro, enfim. São oportunidades de melhorias que nos são dadas, né, para que possamos alcançar, buscar obter a obtenção de êxito na solução. Então, esse líder autoritário, ele passava as informações, ele transmitia essas informações de uma forma, numa linguagem do nível dele. Ele tinha um conhecimento bastante elevado e ele transmitia essa informação de uma forma muito, num nível muito alto. Eu estou dizendo, me referindo ao nível técnico, ao nível cultural. E com isso, a linguagem, né, a técnica ali instrutiva, ela não era muito bem absorvida e fazendo com que os trabalhadores não compreendessem na sua na íntegra, né, o que verdadeiramente ele queria que ele executasse. Ele não tinha habilidade, né, que nós identificamos, de nivelar, ou seja, de transformar aquela mesma mensagem na linguagem operacional para que as pessoas pudessem compreender e executar. E com isso, gerou uma perda de 7% de retrabalho. E também, como tem um retrabalho, muitas vezes era possível aproveitar aqueles materiais, outras não. Então, tinha que produzir novamente, entrar ali na filinha ali do SCP e ocorria assim os atrasos. Então, tivemos eles alcançaram 7% de retrabalho em virtude dessa deficiência. Então, nós começamos a treinar essas pessoas e com o treinamento justamente da comunicação assertiva, do nivelamento ali da comunicação para que quem está recebendo compreendesse perfeitamente e ele também aplicando ali ah, algo que é de fundamental importância e eu posso afirmar que a maioria das empresas não fazem, é certificar que o outro, né, que é a validação, certificar que o outro compreendeu na essência aquilo que você quis transmitir.
Então, é pedir para que o outro repita na prática, o que você acabou de mencionar para ele. E se ele repetir na íntegra, ok, maravilhoso. Se não, você tem ali a oportunidade de lapidar, enfim, retirar alguns equívocos ali e fazer um alinhamento perfeito a respeito, daquela atividade. E assim, com isso, gerar grandes resultados. Resultados esses que nós reduzimos de 7% para 1% de retrabalho. Não existe, processo perfeito, né, então nós entendemos que 1% ali, é um valor bem baixo, mas continuamos trabalhando ali, de forma evolutiva para poder reduzir ainda mais. Mas, com tudo isso, a redução de 6 pontos percentuais, a empresa entendeu como um ganho maravilhoso. E veja que são atitudes simples, você, receber informação, num nível e se preocupar em adequar aquela comunicação para o público que vai realizar. Então essa conversão, essa adequação, melhor dizendo, para a linguagem que o público vai realizar, compreender e você certificar que ele entendeu, caso não tenha entendido, você lapidar, isso traz uma redução, né, tira todo o ruído e faz com que a comunicação fique assertiva. Lembrando que nós aplicamos um treinamento, é necessário tirar as pessoas do ambiente de trabalho, treinar, ter laboratório, ali no laboratório, ali na sala é a hora de errar, para que quando for para a prática, nós possamos, né, ser bastante corretos ali na transmissão das informações e também na execução das atividades. Fabiana, eu gostaria também de contribuir aqui para a aula que essa parte de comunicação, ela é geradora da maioria dos problemas dentro de qualquer empresa, de qualquer segmento, né? Quantos e quantos problemas são causados pela falta da comunicação, pela comunicação inadequada, pelo tom errado, ou pela coisa, aquela questão de, ah, eu achei que você sabia, eu achei que eu tinha te falado. Eu achei que você tinha entendido, então o alinhamento é muito necessário. Certa vez, eu fiz um curso porque esse ponto que você citou aí, ele é muito relevante, do tipo líder autoritário. Como que você chega para uma pessoa e fala que ela tem uma liderança autoritária? Você como na posição de consultor, ainda está ali de certa forma com uma certa autoridade, ou está de certa forma ali com uma certa neutralidade, ou até mesmo vestindo a roupa do seu papel como consultor de ter que falar isso. Até aí, ok. Mas quando os liderados estão nessa posição, é uma situação muito sensível, né. E aí, o que eu gostaria de contribuir aqui para essa aula, nesse case em específico, é que uma vez eu participei de um curso e que foi, eu achei uma dinâmica muito interessante e que talvez possa ser útil para outras pessoas. Foi uma parte bem prática, que foi um momento descontraído, que é o seguinte: ali você tinha que fazer uma imitação, assim, de: "Ah, imita fulano". E aí, por exemplo, te dou um papel na mão, como que é o fulano no dia a dia? Aí você imita como é como o fulano age. E aí você não está dizendo que o fulano é autoritário, você está imitando os trejeitos do fulano, você está imitando, eu, né, peguei aqui até um controle para poder demonstrar como ele é, o gestual e tudo mais. Você está imitando os jeitos, as palavras que ele geralmente usa, a parte do semblante, a postura e tudo mais. Então, talvez dinâmicas como essa sejam interessantes trazer ali num momento mais descontraído, sem causar um certo combate e embate, e possam ser uma boa forma de, através de um consultor ou não, né, às vezes ali através de alguém do RH, por exemplo, de mostrar que aquele líder está exercendo uma liderança autoritária. Então, essa aí seria uma forma aí que eu achei interessante e queria contribuir aí para essa aula. Pode prosseguir, por favor. Claro, claro. Claro, dentro desse tema, só para fazer uma associação dentro do exemplo que eu dei,
que eu chamei de autoritária no sentido de que, por exemplo, passa-se uma informação sem a preocupação de saber se a comunicação, realmente atingiu o seu objetivo, que é justamente fazer com que o outro compreenda e execute, né, dentro dos padrões os quais foram estabelecidos. Então, assim, eu dou a ordem, entrego, mando fazer e pronto. Eu não tenho essa preocupação de saber se houve ou não contribuição. O que você trouxe, como contribuição, Rafaela, isso em sala de treinamento, essas dinâmicas nós aplicamos também, porque é um momento de laboratório, é um momento, né, descontraído, como você mesmo disse, é um momento de aprendizado. Então, eu digo que ali na sala de aula nós podemos errar, não tem problema, erra e faz, nós não podemos errar ali na prática dentro das indústrias. Isso não pode acontecer. Verdade. Eu vou passar para o segundo tópico, que foi fantástico também, que se tratou da baixa produtividade, né, por falta de liderança e processo. A situação que nós chegamos e observamos, nós tínhamos ali um desnivelamento entre os turnos, né? Então, tínhamos ali o turno um que produzia 85% da capacidade, né? Para ficar fácil a conta aí, imagina 100 toneladas, produzia 85, né? Então, tínhamos isso como um bom número, porque os demais estavam abaixo. Então, o turno um era uma referência. E o turno 2, 75, e o turno 3, 65% da capacidade. Isso com o mesmo número de pessoas e máquinas trabalhando, efetivamente. Um detalhe que acontecia nesse caso é que o líder ele estava presente, mais presente no turno um, né? O líder que eu digo, tinha os coordenadores de cada turno e tinha o líder que liderava todos esses coordenadores. E por esse líder, né, o mais experiente estar no turno um, acabava o turno um tendo um pouco mais de recurso, né, no que tange ao conhecimento técnico, até mesmo poder de decisão e por aí vai. Então, identificando isso, eu pedi para que esse líder, né, que liderava todos os coordenadores, passasse 10 dias, né, em cada turno. E nós temos que estar pronto para algumas objeções que acaba acontecendo no meio, industrial. Por exemplo, tá, mas se eu for, ficar 10 dias como você está me pedindo, quem vai ficar no meu lugar? Quem ficaria no meu lugar? Simples. A pergunta que eu respondi para ele com uma outra pergunta, né, "E se você tivesse que sair de férias hoje, quem iria substituí-lo?" Então, eu dei ali uma oportunidade para ele já logo identificar alguém, né, que pudesse substituí-lo e para que ele pudesse ficar tranquilo, executando a atividade a qual eu desejava. O que que eu desejava com tudo isso? Fazer um nivelamento de todos os turnos, ok? E com esse nivelamento, para que acontecesse esse nivelamento, eu teria que pegar o primeiro turno, ou seja, como referência, justamente o turno que ele participava ativamente. E ele participar ativamente do turno 2 e participar ativamente também do turno 3. E fazer um comparativo com o turno um, o que que faltava de recurso, o que que tudo aquilo que acontecia de diferente, e ele fazer um nivelamento, realizar um nivelamento de tudo isso, ou seja, entregar os mesmos recursos, transmitir o mesmo conhecimento que ele havia passado ao longo dos anos já para esse turno um, para que todos pudessem trazer a mesma produtividade. E com esse tour dele, posso chamar assim, no turno 2, no turno 3, trouxe a ele uma visão muito detalhada, né, de algumas deficiências, e um dos líderes, né, desses dois turnos chegou a ser demitido. Ele identificou justamente que um dos coordenadores não dava assistência que deveria para os operadores, logo, não atingiu os resultados, ou seja, tinha recurso e não utilizava, porque ele não acompanhava. Ele tinha, na verdade, surpresas, às vezes, de que uma máquina parou ou a máquina não produzia, não produziu bem, né? Ou seja, e eu costumo dizer que líder que se assusta com alguma coisa é porque nunca foi líder, né? O líder que é líder de verdade, ele acompanha, né? Ele está com esse contato direto com seus liderados
ele tem indicadores, ele tem uma formas, né, de obter aquela informação, seja uma reunião no início do dia, uma reunião de bom dia todos os dias, ele fica sabendo como foi o dia anterior, então ele não tem surpresa, né, ele faz um alinhamento prévio no início do dia, né, e aí cada empresa tem um nome, né, reunião de bom dia ou reunião, inicial, sei lá, algo desse tipo que você dá a oportunidade para todos trazerem ali quais são as suas deficiências, necessidades, dúvidas, enfim, um alinhamento prévio antes de startar tudo, né. E aí nós conseguimos, com todas essas ações, obter um resultado fantástico, que foi o nivelamento, né, de todos esses turnos para 85%. Então nós realmente identificamos, através desse líder, quais eram, né, as deficiências, realizamos alinhamentos, suprimos todos os recursos necessários para que todos os demais turnos, 2 e 3, pudessem também, ter acesso, né, às ferramentas necessárias. As informações foram melhoradas, a forma de deixar a informação para os turnos, subsequentes, né, turno 2 e 3, e deixado também o sobreaviso, né, caso tenha dúvida também, poder ligar. Uma série de ferramentas foram implantadas e alcançou aí a marca de 85% também no turno 2 e 3. Foi fantástico, realmente uma história, verídica, de sucesso implantada aqui na indústria de Goiânia. É muito interessante ouvir isso, Fabiano. É realmente um resultado muito bom de se ver. Bom, já que é uma aula sobre casos de sucesso, eu acho e para se falar de casos de sucesso, a gente precisa contar histórias, né, como você aqui está falando sobre a história desses clientes que você está trazendo para a gente. Eu quero contar uma história também, ao longo desses 10 anos de Nomus que eu tenho, a Nomus tem 20 anos e eu estou aí na metade desse tempo, tem um ponto que é uma indústria específica que é muito legal, quando a gente chegou nela, ela não usava nenhum sistema. É uma indústria do ramo metalúrgico. Obviamente não posso falar o nome. E aí, ela não tinha nenhum sistema no chão de fábrica, usava só um sisteminha bem básico ali na área de administrativa, né, emissão de nota e tal. E aí ela, começou então, portanto, não tinha nada para poder mensurar ali, o que que se fazia no turno da manhã, no turno da tarde e tal. E aí, quando a gente começou a implantar o software, identificou que de manhã, o resultado da manhã, ele era mais ou menos de, 30 a às vezes 40% maior do que da tarde. Era a mesma equipe, na verdade, nem virava o turno, era a mesma equipe, mas era de às vezes beirava os 40% mais. Foi perguntar para o pessoal ali da produção, o que que acontecia. Aí eles: "Ah, não, é porque a gente acelera bastante de manhã, porque aí de tarde, depois do almoço, você já viu, né, depois do almoço dá aquela preguicinha, então a gente trabalha mais moderado". Com o sistema, a empresa conseguiu ter números, conseguiu ter dados, então a partir dali conseguiu, ver quanto cada operador produzia por máquina, quanto produzia por hora, enfim, todos os dados que são necessários e que são possíveis dentro de um chão de fábrica. Obviamente, quando a gente tem um sistema, a gente não está tentando colocar essa ferramenta no sentido de fazer com que as pessoas operem a todo vapor. O objetivo não é esse. Mas a gente quer entender onde estão os gargalos. Significa que se, um exemplo qualquer, a empresa consegue fabricar, ela é capaz de fabricar X peças de manhã, é claro que à tarde ela tem que ser capaz de fabricar as mesmas X peças, à tarde, né. É óbvio isso, então é um caso também interessante da gente observar isso e que a gente precisa ter, dados para poder enxergar isso, esse gargalo aí, e você ter um ganho de produtividade e também, como você citou no seu caso de sucesso aí, equilíbrio entre turnos, que nesse caso aí não é nem turnos, mas aí entre períodos, né. Sim, o sistema ele facilita, sem dúvida nenhuma, em especial da Nomus,
toda essa gestão, né, porque uma vez que imputadas as informações, lançadas as informações operacionais, passa-se a ter acesso a dados, né, aí tem os KPIs, os dashboards, onde é possível, fazer uma análise comparativa, né, e sim traçar ali junto à equipe uma gestão participativa, os objetivos, né, e alinhado com todos ali, incluindo os especialistas, que são aqueles que operam os equipamentos. E, sem dúvida nenhuma, tomar decisões em cima de dados e números, como bem você colocou, faz toda a diferença. Nós fizemos isso, né, também, e acompanhamos aí as evoluções, né, dos turnos. Lembrando que temos algumas empresas, adentrando um pouco esse assunto, brevemente, tem empresas que têm sistemas fantásticos, né, dentro, não do padrão da Nomos, né, mas sistemas, bons sistemas, e você pode também, inclusive, ter um Nomos na sua empresa, que seria fantástico. Mas se não houver a imputação das informações de forma correta, essa disciplina, o acompanhamento, né, tirando todos os equívocos para que esses números cheguem, né, até o gestor de uma forma bem assertiva, bem correta, para que as decisões possam ser tomadas de forma o mais assertiva possível, né? Não pode deixar ruído, não pode deixar nenhuma distorção, e esses números fazem todo sentido, porque eu costumo dizer, eu que trabalho com gestão de pessoas e processos, eu costumo dizer que nós não falamos das pessoas, nós falamos dos números das pessoas. Logo, de certa forma, o líder sabe que os números é dele. Então, você chama um liderado para uma reunião, você olha para os números do setor dele, discute com ele, traça as metas, os objetivos, e isso facilita demais o relacionamento. Isso fica um relacionamento leve, porque não é de crítica, mas de ver ali claramente as oportunidades de melhoria e juntos traçar ali algumas ações para que possam estar evoluindo, né, gradativamente, metas sempre com metas atingíveis para não gerar frustrações, fazendo um equilíbrio aí, né, eu sempre gosto de fazer um equilíbrio entre gestão de pessoas e processos, não gerar um clima desagradável, exigindo algo que não possa ser atingido. Então, o sistema, sem dúvida nenhuma, facilita demais essas análises aí e ações para a obtenção de resultados melhores. Este caso aconteceu em uma indústria de embalagens flexíveis também, no departamento comercial. A empresa tinha um vendedor que é super alinhado, uma pessoa que se cuidava bem e produzia muito bem, entendia muito bem, tinha um relacionamento ímpar com os clientes, né, assim como também com os gestores internos. De um período, hum, durante a consultoria, ele teve uma recaída muito grande, teve uma perca de produtividade absurda. E os proprietários me abordaram dizendo que, olha, nós vamos demitir porque não faz sentido eu ficar com ele, e quiseram realmente demitir porque ele caiu assustadoramente a produtividade dele em 60%, né, da meta que era estabelecida por questões pessoais. Só que essas questões pessoais, elas foram acessadas através do coaching. Eu tenho também formação coach multifocal e coach, master coach, formação, máxima, né, e usei dessa ferramenta durante o processo para poder extrair dele quais eram as razões que estavam levando ele à perca de produtividade. Esse tipo de ação, ele ajuda muito na retenção de talentos, né, de você reter talentos, porque a pessoa não fica não sai de excelente para péssima, sem razão. Alguma coisa aconteceu, seja interna ou externa, e tá aí você fica de frente para uma grande oportunidade de ajudar essa pessoa a sair dessa situação, você manter o talento, você evitar a curva de aprendizado de um novo que traz improdutividade durante o período, até ele já alcançar um nível, e
o melhor de tudo, você, ao tirar essa pessoa, resgatar essa pessoa dessa situação, devolver, a a vida dela novamente, né, a produtividade dela novamente, né, e a satisfação dela, sem dúvida nenhuma, você tem uma grande oportunidade aí de ter uma gratidão eterna por parte deste, colaborador. Sendo ele bom, ele não vai, receber proposta aí, 100, R$ 200 a mais, e simplesmente deixar. Sempre vai ser lembrado, essa ação, não precisa ser necessariamente por parte de recursos humanos, nós atribuímos muita atividade ao recursos humanos, mas essa atividade pode ser feita por um líder mesmo, por um gestor, por proprietário da empresa, enfim, qualquer um que tenha sensibilidade e que não tenha preguiça, né, de ouvir, de trabalhar, acompanhar e, de repente, até alocar essa pessoa num ponto que ele possa produzir dentro da situação atual e depois ir voltando ele para o departamento que ele operava antes, uma vez que ele já esteja apto para assumir, mas não demitir, não é o caminho. Então ele atingiu aí, reduziu, né, a produtividade dele para 60%, com todas essas ações as quais eu realizei, e ele voltou à propriedade dele anterior por um período e aumentou em 25%, ou seja, ele ficou melhor do que antes. Ô, Fabiano, Por para quê? você e para o pessoal, que está aqui nos assistindo e talvez nos ouvindo, ter uma ideia de quais são essas ações que poderiam, em alguns casos, ser aplicadas. É claro que isso é caso a caso, né, mas o que talvez possa ser feito, né, às vezes alguém aqui está com uma situação semelhante aí de vendedor que está com queda de performance, o que poderia ser aplicado nesses casos? O que que você sugere? Um exemplo, justamente, quando a pessoa está com uma dificuldade financeira, por exemplo, não sabe como sair, né, de cartão de crédito ou de dívidas, muitas vezes agiota, não tem o norte. E às vezes a pessoa é fechada, ela não gosta de compartilhar assuntos pessoais, até que tenha um profissional apto, né, e que tenha a confiança, é importante muito isso, a gente não compartilha certas coisas com qualquer pessoa, então por isso a postura do líder, a postura do recursos humanos, enfim, tem que ser muito respeitosa para quando for abordar alguém nesse sentido, das situações pessoais, como eu abordei, ter o respeito da pessoa, né, e dela realmente querer compartilhar algo e você ter a oportunidade de resgatá-la. Então a situação financeira é uma, então você tem a oportunidade de orientar ali, né, junto, pensar junto e dar um norte para essa pessoa. Outra situação são situações, de saúde dentro da família, às vezes um ente, querido muito doente, está passando por algumas dificuldades, e aí algumas orientações, seja ela qual a sua, independente da sua crença, você pode ali, ministrar palavras ali que pode fazer toda a diferença, dar um abraço, enfim, dessa pessoa, se colocar, ombrear essa pessoa, acompanhá-la, inclusive, fora do trabalho, isso pode fazer a diferença. Então, são ações como essas, e dentre outras, ou simplesmente escutar a pessoa às vezes não tem com quem conversar, ela só quer escutar, está um pouco sem norte, está sem perdeu o sentimento ali, então, do propósito de vida dela e de repente você pode resgatar isso junto com ela e ela fala: "Olha, faz todo sentido, obrigado por me trazer de novo aos trilhos", e essa pessoa voltar a performar. Então, esses são alguns dos, exemplos, né, que podem estar acontecendo, normalmente acontece dentro das indústrias, dentro dos negócios, e que se você tiver a capacidade de escutar na essência, né, antes nós tínhamos só curso de oratória, hoje nós temos cursos de escutatória. Pensa, ensinando as pessoas a aprender a escutar na essência, não por dedução, mas realmente compreender a versão do outro e agir de forma muito pontual, de forma personalizada, de modo que gere resultado. Os ganhos, então, são significativos. Tenha visto esse caso e ele voltou a produzir, né, como ele produzia antes e agregou logo em seguida 25% aumento do resultado dele. Então, sem dúvida nenhuma, esse, colaborador, esse vendedor, ele, passou a fazer toda a diferença, agora mais do que nunca, estava entregando mais do que entregava e foi retido na empresa,
está lá produzindo de forma maravilhosamente, vendendo muito e colaborando pelo faturamento, pela existência, pela saúde financeira da empresa. A quarta empresa foi uma situação bastante interessante, a falta de comunicação dos processos industriais. Veja só, geralmente pra produzir algum produto específico, ele traz ali algumas particularidades nas ordens de produção. E se essas, informações forem incompletas, ou seja, insuficientes para o executor, não ter absolutamente nenhuma dúvida, é preciso que, se reúna, é preciso que, enfim, eh eh retire, né, todas as informações, é preciso que se reúna e obtenha todas as informações relevantes para que a pessoa esteja apta a realizar a atividade dela. Neste caso, específico, por falta de padronização, de documentação adequada, nós tínhamos 10% de perdas, no processo. Então, perdas no processo tem a ver com retrabalho, tem a ver com perdas mesmo de utilização do produto, que, muitas vezes, dependendo do produto, é vendido a preço de banana, né, não se recupera isso. Então 10% estava sendo ali registrado, 10, 11, 9, em torno, em média, 10% todos os meses. E nós realizamos, então, um alinhamento, uma dinâmica, né, trouxemos todos eles para uma sala de reunião e reestruturamos todos aqueles documentos com a participação dos especialistas, né, colocamos numa sequência, exemplo, na indústria de embalagem, colocamos ali a pessoa que emitia o pedido, logo em seguida, a pessoa que recebia e distribuía essas ordens de produção. Depois, na sequência, da indústria, no caso, o setor de extrusão, que extrusava as bobinas. Na sequência, quem imprimia as bobinas, na sequência, quem cortava as bobinas e a expedição. E com essa dinâmica, nós fazemos ali um fluxo inverso e fizemos quem recebia falar para quem estava, dar o feedback para quem estava levando a informação da qualidade. Quais eram as dificuldades dele toda vez que recebia um produto, toda vez, enfim, dar o feedback para o processo que estava ali fornecendo, né? Era o fornecedor interno. Ou seja, terminou a bobina, entregava para a expedição estava dando feedback para ali o corte solda, dizendo que: "Olha, toda vez que você, me entrega, você não traz essa informação". E aí o processo, que estava entregando o fornecedor, ele anotava todos os detalhes. E ali o corte solda fazia a mesma coisa com a impressão, que fazia a mesma coisa com a extrusão, que fazia a mesma coisa com quem distribuía as ordens de serviços e fazia a mesma coisa com quem emitia. E dessa forma nós conseguimos extrair algumas informações privilegiadas, né, e sempre com o conceito de que, quem recebe dita como quer receber. Então sempre quem recebe a informação estabelece o padrão de como quer receber. E com esse conceito nós implantamos no processo e conseguimos aí, eh, eliminar esse 10% de perdas, né. Claro que 0, alguma coisa ficou, permaneceu ali, né, nenhum processo é perfeito, como eu já mencionei anteriormente, e os ganhos daí foram fantásticos, né, trouxe aí uma estabilidade na produção, uma satisfação do cliente pela pontualidade, porque essas perdas também traziam atraso, eu tinha que perder trabalho, tinha que fazer de novo, enfim, uma série de desgaste, além do desgaste emocional, né, dos colaboradores, uma vez que o estresse, né, de uma vez que chegava a informação na mão deles ali no primeiro processo da entrega do KOS, tinha que voltar novamente na pessoa para poder perguntar, tirar dúvidas, enfim, não ficou numa linguagem adequada, ou não tinha as informações técnicas suficientes, às vezes não tinha uma data de entrega, não tinha uma referência para quem pudesse fazer o planejamento, por aí vai. Então, realmente, quem recebe, né, eu gosto de frisar bastante isso, quem sempre recebe uma informação ou recebe um produto dita como quer receber. Fazendo dessa forma, sem dúvida nenhuma, a relação ora você é cliente, ora você é fornecedor interno, ela fica bastante assertiva e fica contínua e traz naturalmente aí rentabilidades bem interessantes para as indústrias. É interessante esse caso que você mostrou pra gente, Fabiano.
Vamos prosseguir agora para o quinto e último caso de sucesso que você vai nos mostrar agora nessa aula do Mestres da Indústria. Este foi uma Esta foi uma situação muito interessante nessa indústria, é uma indústria, relevante, no estado de Goiás, uma indústria que já tem aí mais de 4 décadas de existência, e existia uma insatisfação do proprietário em relação a tudo que acontecia na na indústria. Dizia que pedia tal coisa e não fazia, ou não, que não era possível, que as pessoas não enxergavam que tinha que fazer de tal forma. Enfim, existia ali uma falta de comunicação, eu identifiquei muito rapidamente. E com isso eu fiz uma entrevista ali com o estratégico da empresa, que era representado pelo proprietário da empresa. Depois eu fiz com todos os táticos da empresa, que ali estavam os líderes, coordenadores, enfim, os gestores. Fiz uma reunião com eles fazendo as mesmíssimas perguntas que eu fiz para o estratégico, e fui até o operacional da mesma linha. Eu percebi uma distorção na comunicação tremenda, tremenda. E, aí começou um processo de alinhamento, né, de tudo aquilo que o estratégico proprietário da empresa almejava para toda a indústria. E então estabelecemos ali um padrão, de todos os assuntos, ou seja, a produção deveria, ser lançada até às 17 horas, porque o empresário sempre desejava, antes de sair, às 18 horas, já ter ali uma ideia, né, do que as deveriam ser atendidas, enfim, uma perspectiva. Por exemplo, etiquetas com identificação, eh, mais visíveis, para que, quando fosse fazer a separação dos produtos, né, de forma padronizada para o cliente, de forma que o pedido chegasse, o cliente enviasse o caminhão para poder buscar o pedido dele, a separação desses, pedidos por cores da etiqueta, pudesse ser identificado facilmente, e não teria aquele tempo de procura, muita perca com procura. A limpeza das máquinas e equipamentos também, máquinas muito sujas, enfim, aquilo deixava o dono, né, o estratégico, muito chateado, porque fazia investimento em máquinas ali sendo destruídas, né? E várias outras coisas, né, peças sobressalentes que eram compradas e daqui a pouco eles estavam pedindo para comprar novamente, e não tinha ciência de onde estavam essas peças, e às vezes comprava novamente, mais custos. E tudo isso, eu botei, né, com o estratégico, e foi conversar com o tático ali, com os gestores liderados, líderes, né, e conseguimos fazer um alinhamento. Percebemos que algumas ações, por exemplo, de peças sobressalentes que sumiam, se nós colocássemos num lugar, identificássemos, né, aplicava ali um 5S, aplicávamos um 5S ali, identificando cada coisa, no seu lugar, endereço das coisas, né, e informássemos a todos os operadores aonde estava, logo eles utilizavam e devolviam no mesmo lugar, que tinha um endereço, tinha a identificação de onde deveria estar. E aí saberíamos que existia aquilo ainda, né, aquele equipamento, aquele periférico que havia sido comprado 1 mês atrás, 2 meses atrás, estaria debaixo de máquina, ou em cima da máquina, ou dentro de algum outro local, fora da visão, que levasse a compra de um novo, né, em caráter emergencial, por exemplo. Em relação a máquinas cuja nós implantamos ali o 5S. O 5S ele traz algo fantástico, principalmente tirar tudo aquilo que é o excesso de utilização, tirar tudo aquilo que não pertence àquele setor, e levar para descarte, né, em seguida fazer toda a identificação, né, a organização, né, e a classificação também daquilo que você usa mais, fica perto de você, alcança suas mãos, usa menos, colocar ali um pouco distante no armário, e tudo esporadicamente pode estar numa almoxarifada, por exemplo. A limpeza, né, de manter toda a limpeza da máquina de uma forma que gerasse, né, um sentimento
no coração do proprietário que está fazendo um investimento, mas também ali está existindo um zelo com os equipamentos, com o investimento que ele está fazendo e impulsionasse a ele a fazer mais, né, e tirasse esse estresse, da parte dele. E assim nós fomos pegando cada ponto e já criando ali através de ferramentas, através de metodologias, implantando, validando tudo isso e conseguimos reverter toda essa dificuldade, toda esse, eh como se essa desmotivação por parte do estratégico, né, e nós conseguimos aí um aumento aí de 15% na produção, porque a organização, organizar o setor, limpar o setor, identificar o setor e ter disciplina nos processos, procedimento operacional padrão, que são os POPs, para cada um fazer do seu jeito, mas fazer de forma padronizada, mas que tudo isso seja definido, uma gestão participativa, envolvendo a todos, para que todos participem, se sintam parte daquela decisão, daquela construção. Nós aumentamos a produção em 15% e reduzimos aí 10%, dos retrabalhos, enfim, tudo aquilo que estava, de certa forma, gerando um estresse no proprietário. Nós conseguimos, com esse alinhamento, alcançar resultados fantásticos. Então, a melhoria foi significativa na produtividade e na satisfação da liderança, que, por sua vez, tinha ali um estratégico, um proprietário menos, eh, menos nervoso, né, menos, bastante enérgico, muitas vezes, logo pela manhã, causando uma desestruturação emocional de todos e influenciando, sem dúvida nenhuma, nos resultados da empresa. Eu costumo dizer que uma pessoa, já falando aí, entrando dentro da área de gestão de pessoas, uma pessoa que é desestruturada emocionalmente, ela comete erros de criança, ok? Então tem formas mais agradáveis, formas mais assertivas de se comunicar sem desequilibrar emocionalmente uma pessoa e acabar gerando dano para você mesmo. E digo isso para você, empresário, e líderes, que precisam também apresentar resultados para que faça sentido, né? Você estar aí ocupando uma função dentro de uma instituição. Tem toda a razão, Fabiano. E um clima organizacional ruim, a empresa pode ter o melhor processo com as pessoas mais capacitadas, mais inteligentes, mais bem pagas, que o resultado, de maneira geral, não vai ser o melhor, não vai ser o mais agradável, porque o clima, né, assim, as pessoas elas não vão dar tudo de si, porque o clima não é legal. Enfim, se a gente pode resumir aqui, os 5 cases que você nos apresentou, eu acredito que todo o resultado que você obteve, você começou a enxergar que o problema vem da comunicação e a solução dos problemas que você propôs começou a vir através da comunicação. Aí depois você, veio com ferramentas diversas, ferramentas, operacionais, tecnológicas, enfim, várias delas, né, de diferentes tipos, mas a comunicação foi o que andou e desandou vários desses resultados, né. A gente começa e fecha aqui a nossa aula falando a respeito disso. Fabiano, eu quero agradecer a sua participação aqui no Mestre da Indústria e para você que nos assistiu, nos ouviu, quero te convidar a consumir também outros materiais do Mestre da Indústria feito por outros convidados, consultores, professores que compartilharam com a gente suas experiências, suas vivências, né, sobre o mundo da gestão industrial. A gente tem aí várias temáticas interessantes sobre gestão, PCP, engenharia, administração, cursos e vários outros que vale a pena conferir. Fabiano, então, muito obrigada. Até a próxima.